Gálatas capítulo 5, versículo 22. Assim diz a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Até aqui. Senhor, nós novamente te buscamos em oração, te pedindo graça e misericórdia, para que o Senhor esteja conosco, nos explicando por meio da pregação a tua palavra e aplicando aos nossos corações, por intermédio do Espírito, lições preciosas para termos uma vida frutífera. Cuida deste momento, glorifica o teu nome, Senhor. Te oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, está sendo enfatizado em nossa série de mensagens que o fruto do Espírito, no singular mesmo, é um compilado de características piedosas que todo crente tem. Não são coisas apenas presentes em alguns, enquanto em outros ausentes. Não. São 9 propriedades, aqui em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, que fazem parte do caráter cristão. Essencialmente, essas propriedades formam o belo retrato perfeito de Jesus. Mas em certo sentido também forma um retrato nosso, porque somos seguidores de Jesus, cristãos, pequenos cristos, imitando o Senhor e no processo de santificação, sendo conformados à imagem desse Jesus. Só que para entender bem esse fruto é necessário que nós destaquemos a primazia do primeiro atributo mencionado. O fruto do Espírito é amor. Essa é uma palavra muito usada no vocabulário de Paulo, pelo menos 75 vezes, e aqui no texto, indubitavelmente, é a expressão mais forte, mais importante para a nossa consideração, porque o amor não é o primeiro dentre iguais da lista, mas a origem e a fonte de onde todas as outras qualidades fluem. Em seu comentário de Gálatas, Lutero foi contundente, abre aspas, seria suficiente listar apenas amor, porque ele se expande para todo o fruto do Espírito. 2 séculos depois, Jonathan Edwards trilha a mesma estrada. O amor é uma compressão de todas as virtudes e a soma de toda a santidade. Sendo assim, no que tange aos 3 novos elementos em consideração de hoje, eu proponho a seguinte mensagem: paciência, amabilidade e bondade são intimamente vinculadas ao amor. Paciência, amabilidade e bondade são intimamente vinculadas ao amor. Como? A pergunta é: de que maneira esses atributos são intimamente vinculados ao amor? Em primeiro lugar, abra em Êxodo 34, versos 1 a 7, onde defendo que paciência, para início de conversa, é o amor que espera. Êxodo 34, versos 1 a 7, parte A, nos ensina que paciência é o amor que espera. Aprendemos já sobre amor, alegria, paz, e de fato são atributos muito espirituais, quase celestiais, ótimos para o domingo, no mínimo. Mas quando entra o 4º item aí, somos levados de volta à segunda-feira, a terra verdadeira. E alguns pensam que usar o Antigo Testamento para falar de paciência é algo arriscado,
especialmente a paciência de Deus, porque o registro, aparentemente, dizem alguns, é de um Deus irado, de um Deus impaciente, cheio de furor. Será mesmo? Claro que não. E como evidência, nós vamos considerar a porção selecionada, que tem um contexto muito conhecido dos irmãos. Os israelitas haviam saído do Egito e estavam no trajeto da terra prometida, lá no deserto, percorrendo o seu território ordeiramente. Só que tinha um negócio: eles tinham que ter muita paciência. A viagem era longa, eles passariam por diversos testes, haveriam alguns obstáculos. Um deles presente no capítulo 24. Quando Moisés, o profeta, seu líder, sobe ao Monte Sinai com seus 2.285 metros de altura, ali se misturando com as nuvens e ouvindo da parte de Deus todas as orientações da lei. Foram 40 dias e 40 noites longe do restante do povo. O suficiente, Êxodo 32, para alguns ali na planície começarem a estranhar. Cadê Moisés? Onde está o nosso líder? Precisamos continuar. Assim, sucumbindo às tentações, o texto vai nos dizer que produziram um representante / representação de Deus, de Yahvé, na figura de um bezerro de ouro, para que ele o conduzisse na jornada, para que seus passos fossem continuados, prosseguidos, em direção à terra prometida. Um pecado gravíssimo, irmãos, que acendeu a ira dos céus na pessoa de Yahvé, como também a ira na terra na pessoa de Moisés. Este, inclusive, como sinal de sua indignação, quebrou as 2 tábuas dos mandamentos recém-recebidos. Aquele, de maneira justa, pronunciou o juízo, que só foi abrandado pela petição humilhada do servo de Deus. Capítulo de número 33. Enfim, chegamos aos versos 1 a 7 do capítulo 34, em que se lê que disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Mas ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, Yahvé, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, Yahvé, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado até aqui. O que é que está acontecendo nessa circunstância, irmãos? Talvez de modo irresponsável, eu proponho apenas uma palavra para aquilo que os teólogos chamam de renovação pactual. E essa palavra é paciência. Depois de todo o sacrilégio, depois de toda profanação, depois da transgressão grave que aconteceu, Yahvé, o Senhor da aliança, escolheu ter longo ânimo, paciência, permitindo que mais uma chance fosse dada ao povo de Israel. E assim se autoproclamou como Deus lento em se irar, um Deus paciente. Meus queridos, eu estou convencido que nós somos muito impacientes. Começar de mim, é algo que nós lutamos frequentemente. E é óbvio
que essa característica do fruto do Espírito precisa progredir em nossa vida cristã. Mas o que é paciência de fato? Você sabe? Christopher Wright, o autor do livro que nós indicamos no nosso boletim, escreveu que paciência tem duas facetas. Em primeiro lugar, a capacidade de suportar por longo tempo oposição e sofrimento, sem desejo de retaliação. E número 2, tolerar as fraquezas e os defeitos do próximo. Já foi dito aqui na semana passada, isso de modo acertado, que o fruto do Espírito é relacional. Afinal de contas, por exemplo, do que adianta eu me achar paciente se não tenho circunstâncias para exercitar essa paciência? Se eu não tenho que exercitar a minha paciência com o meu cônjuge, se eu não preciso ter longo ânimo com os meus filhos ou com os irmãos da igreja que demonstram fraquezas. O fruto do Espírito é relacional. Ele é cultivado nesses momentos de dinâmica de conversa, de atrito, de ensinamento, na vida corriqueira que nós temos, ordinária do dia a dia. Envolve guerra contra o nosso pecado. Envolve entender o plano de Deus, o ritmo de Deus, a necessidade de graça, de compaixão, de misericórdia. Só que há um problema. Nós vivemos na era do imediatismo. Vivemos no tempo do cancelamento. Se as coisas não forem exatamente como a gente quer, se as coisas não acontecerem no tempo que a gente deseja, rapidamente a gente vai lá e clica no botão rejeitar. Porque um dos mantras da sociedade hoje certamente ensina que é proibido errar. Quando os conflitos se intensificam no casamento, divórcio. Quando os filhos cometem os mínimos deslizes, surra. Quando o pastor, coitado, comete um erro na igreja, tem que ir embora. Quando o irmão falhou no serviço, inclusive dentro da igreja, chega de oportunidades. Botão rejeitar, cancelamento, imediatismo, falta de paciência. Porque para ter paciência, irmão, dentro de casa, no trabalho, dentro da igreja, você precisa andar uma milha a mais. E andar uma milha a mais é desconfortável, a gente já está cansado do que percorreu. A gente não quer trabalho, nós queremos conforto, queremos estar acomodados, preocupados apenas com a nossa vida e aquilo que podemos controlar. Andar uma milha a mais mexe no nosso ego, destrona o nosso orgulho. Mas se estamos querendo viver uma vida frutífera, nós temos que aprender a ser pacientes. E a primeira coisa a ser feita neste aprendizado, irmãos, é contemplar como Deus foi e continua sendo paciente com o seu povo, o que inclui eu e você. No Antigo Testamento, por exemplo, tão atacado, se você analisar com cuidado, vai perceber que na enorme maioria das vezes, o juízo de Deus só ocorre de fato, só chega às vias de fato, depois de longos tempos de advertência, depois de muita insistência e paciência de Deus. Veja Jeremias, por exemplo, que proclamou por 40 anos a palavra de Deus, insistindo que o povo de Judá se arrependesse dos seus pecados e retornasse aos caminhos retos do Senhor. Ele não foi ouvido. Veja Jesus em lágrimas diante da terra santa: Jerusalém, Jerusalém, você que mata profetas, você que apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram. Na parábola do servo incompassivo, nós temos um rei perdoando a dívida de um servo, no valor de 10 mil talentos, que corresponde mais ou menos a 3 bilhões de reais. Enquanto este servo, na primeira oportunidade,
recusou perdoar a dívida de alguém no valor de 100 denários. R$5.000. Uma diferença abissal, absurda nos valores. Para deixar uma coisa clara, Deus é muito paciente conosco. Foi essa paciência suprema, irmão querido, que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário. Foi lá que ele suportou a hostilidade do mundo e os defeitos, pecados do seu povo, os quais hoje, alvos da sua graça, por sua misericórdia, podem contemplar na experiência o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, o Deus que foi paciente comigo, que é cheio de amor e de fidelidade, o Deus que mantém o seu amor a milhares, o Deus que perdoa a maldade, a rebelião, o pecado, e Ele faz isso com muita paciência. Ele sabe dos seus defeitos, Ele entende as suas quedas, sabe que você não é perfeito, não lhe joga fora por causa disso. Ele é um Salvador paciente, que nos ensina também, com seu próprio exemplo, a ser paciente uns com os outros, porque diferentemente do povo de Israel, que pecou no deserto, naqueles 40 dias e 40 noites, nós temos um Salvador que esteve no deserto, em 40 dias e 40 noites também, mas nos momentos de crise, Ele honrou a Deus, vencendo as tentações do deserto. E que isso então nos ajude, irmãos, seja no deserto, ou seja nos longos períodos, quem sabe de isolamento, a ter paciência uns com os outros, a tolerar mais o cônjuge, ele não é perfeito não, a ter mais longo ânimo com o filho, com o irmão da igreja que falhou com você. Lembre-se de como Deus é paciente contigo. Entenda que paciência não é simplesmente renunciar à justiça, longe disso aí. Paciência é adiamento, porque ela opera o seu trabalho perfeito na escola do atraso. É nessas circunstâncias de atraso que a paciência é necessária, que ela é importante para lidar com alguém, para respirar fundo, para ter a nossa fé aprovada, quando ela é testada pelos desafios da vida. Em suma, paciência é o amor que espera. Em segundo lugar, agora abra em Marcos, capítulo 1. Vamos ao Novo Testamento. Marcos, capítulo 1, versos 40 a 42. Marcos 1, 40 a 42. Se paciência é o amor que espera, amabilidade é o amor que faz. Amabilidade é o amor que faz. Essa palavrinha aí, amabilidade, também está intimamente vinculada ao amor. A começar da própria raiz comum, amor, amabilidade. A ideia é de uma disposição bastante prática nos nossos relacionamentos. Me acompanhe. Se o amor é uma doação de si mesmo em benefício do próximo, uma ideia bastante abstrata, sem especificidade, a amabilidade é a manifestação concreta dessa ideia abstrata. Ser amável significa ajudar mesmo, na prática, consolar, animar, enfim, ser amável, ter amabilidade, é você servir o próximo. Porque amabilidade é amor em movimento, irmãos. É amor que ama. Amor que permanece imóvel não é amor real. E para ilustrar esse amor que faz, separemos o texto de Marcos 1, 40 a 42, como um estudo de caso. O texto diz que um leproso se aproximou dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado.
imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. No contexto imediato, o autor sagrado está mencionando várias situações de cura, vários milagres que foram performados por Jesus. Embora ele não fosse um curandeiro, parte da sua missão como Messias envolvia trazer liberdade aos cativos e curar os enfermos também, como parte, mas não a principal parte do seu ministério. É possível que alguém tenha ouvido sobre essas questões. Há um curandeiro na cidade, ou ainda um fervor messiânico tivesse se acendido na região. O filho de Davi chegou. É tempo dos enfermos serem curados. Essa situação específica da cura de um leproso, embora se encaixe no contexto de todos os milagres, é separada, é isolada das demais para um enfoque específico. Até pela situação de isolamento da circunstância, como vocês vão entender em breve. Mas antes de prosseguir com a história, eu gostaria de convidar os irmãos a entrar na máquina do tempo, voltar lá para o século I e entender o que significava ser um leproso naqueles dias. Porque é algo muito chocante, diferente do que nós vivenciamos hoje. A palavra para lepra aqui pode significar várias doenças de pele, mas o curioso mesmo é como essa pessoa que tinha a enfermidade era tratada. Ela deveria ser considerada alguém impura, tinha que ser retirada da comunidade do povo de Israel, ficar distante de todo mundo, família, amigos, irmãos de fé, tendo que habitar numa cidade específica, longe de todo mundo, isolada, sem contato com ninguém, pois acreditava-se que a lepra era contagiosa. Naturalmente, a conclusão é que quando falamos de alguém com lepra, estamos mencionando alguém que é marginalizado, social, religiosamente. E para se ter uma ideia, Levítico 13, versos 45 e 46, nos dizem que quem ficar leproso usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Imagine você numa situação dessa. Toda vez que se aproximar de alguém, ter que gritar impuro se aproximando. Tem um impuro chegando perto de você. Essa era uma vida muito complicada, de constante humilhação, de grande isolamento de tudo e de todos. Não é à toa que o historiador Flávio Joséfo escreveu que essas pessoas eram tratadas como se fossem, de fato, pessoas mortas. Agora de volta ao texto, irmãos. Lemos que um leproso, uma pessoa que tinha essa doença, aproximou-se de Jesus. É possível que ele tenha fugido da comunidade que ele estava, daquela cidade isolada. Ele vai ao encontro do mestre, porque talvez ouviu falar que o filho de Davi estava curando. Existe alguém que pode curar as enfermidades. Ele se aproxima de Jesus, provavelmente adiantando impuro se aproximando. Só que aí ele suplica ao Nazareno, o que indica sua humildade, e faz isso de joelhos, o que a eleva ao quadrado, pronunciando palavras preciosas, das minhas favoritas, que ficaram famosas no curso da história cristã: se quiseres, podes purificar-me. Ele não duvida da capacidade de Jesus. Ele não desconfia que é possível ser purificado. Apenas coloca em xeque a vontade do Senhor, e isso de maneira muito humilde. Em seguida, o texto diz que a reação do Senhor foi cheia de compaixão. Não com um pouquinho, foi cheia de compaixão.
Porque Jesus foi tocado com aquilo. Jesus ficou sensibilizado com aquela situação. Essa é uma informação que consta apenas em Marcos, dentre os evangelhos sinóticos. Aquilo mexeu severamente com Jesus, ao ponto de promover na circunstância amabilidade. Pois Cristo, diz a continuidade da porção, estendeu a mão e, quebrando a convenção judaica israelita do seu tempo, tocou naquele leproso. Algo outrora inimaginável, abominável para um israelita do primeiro século. Porque a regra era clara: tocou no impuro, você vira impuro também. Só que há um detalhe, queridos irmãos. Jesus não está quebrando a lei de Levítico. Jesus é o cumprimento da lei de Levítico. Ele não ficou impuro ao tocar no impuro, muito pelo contrário. O padrão foi reverso. O impuro ficou puro com o toque do puro. Jesus purificou o leproso, dizendo: quero. 5 letrinhas com muita significância, irmãos. Essa palavra deve ser considerada junto com o sentimento que havia em Jesus, muita compaixão. Com a dor que aquele sujeito enfrentava, com a humilhação, com a vergonha que ele enfrentava todos os dias. Jesus olha para ele, estende a mão, toca naquele sujeito e com isso comunica: eu quero, eu estou com você, eu te entendo, eu amo você. Cristo, numa exibição perfeita de amabilidade, se identifica com aquele leproso servindo. E o que se segue é descrito de forma instantânea, imediatamente, porque não há resistência. Jesus é o filho de Davi, é o Messias enviado por Deus, é Deus bendito e eterno, é Jeová Rafa, o Deus que cura. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Agora imagine como esse sujeito ficou. Antes tendo que gritar: impuro, impuro, cheio de vergonha, sofrendo todos os dias, sem esperança de vida. Agora, com muita euforia, com alegria no seu coração, com senso de realização, com esperança eterna: eu estou limpo, eu fui purificado, Jesus me limpou. Esse é o seu testemunho de vida, irmã querida. É isso que você tem anunciado por aí, meu irmão. Eu espero sinceramente que todos nós tenhamos nos enxergado na pessoa que foi curada na história. Porque sim, irmãos, é a nossa própria história. E não estou falando aqui apenas no sentido de que todos somos leprosos espirituais e Deus precisa nos curar. Isso também. Mas quero enfatizar outras coisas da nossa própria história. Porque deficiência física, mental, emocional, volitiva e o que mais propuserem por aí é generalizada. Todos nós carregamos no nosso ser os impactos da queda. Isso se dá através de limitações, de enfermidades, de condições específicas e afins, de modo que não existe um gato pingado sequer aqui e em todo mundo que seja absolutamente saudável, ou do outro lado, anormal. Não. Essa propaganda veiculada por ramos midiáticos da bioética, da biomedicina, da educação física, da psicologia é falsa. A verdade é o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versos 19 e 20. A natureza criada, diz ele, a criação, o que nos inclui, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A famosa ressurreição final,
Preste atenção, porque ela, a natureza criada, a criação, nós, foi submetida à inutilidade, literalmente, à inoperância. Nós não conseguimos entregar aquilo para o qual fomos criados. Temos falhas. Não conseguimos operar em alto rendimento, em excelência, porque a queda trouxe impacto em cada área da nossa vida. A queda tornou o mundo anormal. E agora fragilidade, incapacidade, deficiência, vulnerabilidade, sofrimento são regras absolutas, sem exceções. Não somos perfeitos em nenhum aspecto da vida, seja ele qual for. Mas aí vem o Evangelho. Se estamos aqui hoje, irmãos, como crentes presenteados com a salvação eterna, se hoje conscientemente nós esperamos o dia da ressurreição final, se aguardamos ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, é porque um dia nós fomos alvos do amor que ama, do amor que faz, da amabilidade de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Entenda, diante de Jesus todos somos impuros. Por causa do pecado fomos afastados da sua comunidade, do jardim do Éden, da sua presença. Ficamos isolados, perdidos. O nosso pecado é contagioso. Ele mexe em tudo que a gente toca. Ele quebra a nossa família. Ele quebra o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Resta-nos apenas uma esperança. Nós temos ouvido por aí do filho de Davi, do Jeová Rafá, do Deus que cura. A nossa esperança é ir até a cruz, onde Ele morreu pelos nossos pecados, onde Ele de fato conquistou a salvação, a base da sua obra. Estando diante da cruz, a nossa esperança é suplicar de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E a boa notícia do Evangelho, irmãos, é que para corações contritos e quebrantados, Salmo 51, a resposta de Jesus é sempre: eu quero, eu entendo, eu estou com você, eu amo você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele faz isso porque é amabilidade encarnada também. É Deus generoso, é amor em movimento. Começa com o Pai enviando o seu próprio Filho, se sacrificando por nós. Um teólogo disse de forma muito correta que o amor verdadeiro é inquieto, porque a sua vitalidade insiste em se expressar. Se temos amor, irmãos, ele está sendo manifestado. Como é que eu posso manifestar o amor cristão? Olha, irmão, quem sabe você deve doar parte do seu precioso tempo para escutar sua esposa. Talvez você precise sacrificar mais para o seu irmão ter oportunidade. É necessário que você seja um ouvido amigo ao irmão que está fraco na fé, que deve caminhar nos caminhos do Senhor, mas não consegue sozinho. Amor que faz. Você talvez precise deixar o seu espaço de conforto momentâneo, se envolver com o sofrimento do outro. Precisa demonstrar o amor tocando na ferida do irmão, abraçando o irmão, dizendo que ama o irmão, querendo ele perto de você. Amor é tudo isso, desde aquilo que nós fazemos com o cônjuge, aquilo que nós fazemos na igreja, o que envolve posses, o que envolve trabalho, o que envolve lazer. Tudo o que nós fazemos envolve amor. A questão é o que nós temos amado, meus irmãos.
Mais uma vez, Jonathan Edwards é muito útil. As ações do homem são o julgamento mais adequado e a evidência daquilo que ele ama. Então, se nós amamos a Deus, estamos comprometidos com a agenda de Deus, estamos espelhando aquilo que Deus é, estamos imitando o nosso Senhor. Amor em movimento, amor em missão, reconciliando, trazendo paz, porque amabilidade é amor que faz. Terceiro e último lugar, irmãos, Daniel capítulo 6, versos 1 a 4, por favor, abram a palavra em Daniel capítulo 6, versos 1 a 4. Chegamos ao último ponto de hoje. Daniel 6, 1 a 4. Se paciência é amor que espera, se amabilidade é amor que faz, bondade é o amor que é íntegro. Daniel 6, versos 1 a 4. Em 1981, Gonzaguinha, o filho de Luiz Gonzaga, compôs a música O Que É, O Que É. Na sua primeira estrofe destacam-se as palavras: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. O artista era conhecido no seu tempo como alguém que lutava contra a corrupção. E talvez pensasse que a solução encontrada para desestruturar a corrupção do sistema era reproduzir a pureza presente nas crianças, ainda pouco expostas às mazelas da sociedade. Eu confesso que não sou um grande entusiasta disso, porque o homem ser produto do meio é tão verdade quanto o meio ser produto do homem. Fomos nós que estragamos e corrompemos o mundo, de modo que a corrupção começa no coração, desde o ventre da nossa mãe, conforme diz a Escritura. Todavia, irmãos, o terceiro aspecto a ser considerado tem um pouquinho a ver com isso aqui. Afinal, podemos dizer que bondade é sinônimo de pureza. Bondade é sinônimo de integridade, de ausência de malícia, de ausência de engano, porque uma pessoa verdadeiramente bondosa é alguém sem dissimulação. Agora entenda, o fruto que nós estamos estudando é chamado fruto do Espírito, porque é característica divina. Salmo 34, verso 8 nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Segunda seção do capítulo 2 da Confissão de Westminster afirma que Deus é a fonte e o fim de todo bem. Ele é sumamente bom, puro e completamente livre de maldade em quaisquer de suas manifestações. Só que essa característica também é dos crentes, claro, em grau menor. Porque a foto de Jesus, que teve a vida frutífera perfeita, também é a nossa foto no nosso processo de santificação em algum grau. Você duvida que você pode ser alguém puro, alguém íntegro, alguém sem malícia? Veja o texto de Daniel, capítulo 6, versos 1 a 4. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas olha só, nada conseguiram. Não conseguiram achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, não era negligente. Daniel era puro. Queridos, caiu a Babilônia.
Nabucodonosor, o seu governante, morreu dando espaço aos medo-persas para que dominassem o seu território. Assim, o absolutismo do rei do Império Babilônico transicionou para a descentralização do poder no reino medo-persa. Só que os limites eram tão vastos, de leste a oeste, de norte a sul, que havia necessidade de uma estrutura de comando ser construída. Heródoto, outro historiador, falava em 20 satrapias ou províncias, espécies de estados, para as quais foram nomeadas 120 sátrapas, com o dever de governarem, administrarem a máquina pública, mas estando diante ou abaixo de 3 supervisores, sendo um deles o servo de Deus. A gente vê que rapidamente os tempos mudaram, o regime de governo transicionou, mas a corrupção no coração do homem permaneceu, irmão. Aqui até há uma tentativa de se exterminar a corrupção. Dario aparentemente está preocupado com a corrupção no alto escalão do governo. Então pede que hajam esforços para isso. Ele elabora um plano de estrutura de comando para que as pessoas se envolvam, fique mais fácil e possam enxergar os pontos cegos. E nesse processo, sabe quem se destacou? Um crente chamado Daniel. Deus o havia dado grandes qualidades, condições ímpares, como o próprio livro de Daniel deixa muito claro, para que ele governe, administre aquele lugar. Tanto é que o rei planejou promovê-lo para que se tornasse um dos grandões naquele império. Só que aí temos os sátrapas e os outros supervisores envolvidos no processo. Eles tentaram achar em Daniel alguma falha, investigando ele dia após dia, todos os momentos no trabalho. Será que Daniel esqueceu de colocar aquilo no relatório? Será que Daniel bateu o ponto quando chegou na empresa? Será que Daniel está trabalhando certo ou está cochilando de vez em quando? Eles investigaram todo o modo de trabalhar de Daniel, porque estavam com inveja. E possivelmente com medo de perder a mamata, se você me entende. A corrupção sistêmica daquele lugar, o suborno. Só que o texto diz que eles não foram bem-sucedidos. Porque Daniel era fiel. Daniel, ele não era desonesto. Daniel não era negligente. Daniel era puro, bondoso. Ele tinha integridade de procedimento. Lá em casa, frequentemente, eu gosto de perguntar para a minha filha pelo que ela é grata. Eu quero entender o que é que eu faço que ela gosta. Quero saber por que ela fica feliz. E geralmente as respostas são: papai, eu sou grata porque você faz palhaçada. Papai, eu fico feliz porque você brinca de Lego comigo. Mas certo dia ela respondeu assim: eu sou grata porque você é bonzinho comigo, papai. Eu suspeito que ela queria dizer que gosta do jeito que eu a trato. Sem malícia, sem maldade, sem querer algo em troca. E confesso que fiquei com vontade de permanecer com a pureza da resposta da minha criança. Porque foi muito inocente, irmãos. Mas isso não para inflar meu ego. E sim porque é exatamente desse jeito que eu quero ser com a minha filha. Pode parecer engraçadinho no começo, mas essa historinha representa a característica do fruto do Espírito, que precisa ser amplificada em nós. Não apenas na relação pai e filho, porque bondade é amor íntegro. E gente íntegra é uma ameaça ao sistema da corrupção. Um funcionário honesto é uma ameaça à repartição pública cheia de vícios. Um jovem íntegro que recusa as pressões culturais quanto ao sexo no namoro é alguém revolucionário. Um empresário com pureza é um constrangimento para a estrutura de propinas nesse meio.
se temos o fruto do Espírito desenvolvido nesse quesito, as pessoas vão procurar em nós tudo que puderem para nos desqualificar, mas não vão achar nada. Eu sei, irmãos, a corrupção está no coração do homem. E, claro, todos nós não somos bondosos perfeitamente. Sim, a corrupção invade todas as áreas do nosso ser. Falei sobre isso há pouco. Ela entra na nossa família, em cada expectativa irreal, em cada exigência exagerada, em cada conflito pecaminoso. E a gente se ira com o outro por causa disso. Você é muito maldoso, falta integridade em você. Só que tem um detalhe: quanto mais nós temos a bondade aflorada em nosso coração, mais abertos os nossos olhos ficam para as nossas próprias maldades. Quanto mais a luz do Evangelho brilha no nosso quarto, mais fácil nós enxergamos as sujeiras nos cantos da parede. Então, pare de guerrear contra a maldade do outro primeiro. Exercite, cultive o fruto do Espírito e se enxergue como você é. Você tem maldade no coração também. Você precisa desenvolver também esse quesito. Considere com prioridade os seus passos. E uma vez feito isso, agora é tempo de olhar para o Deus supremamente bom que pisou esta terra. Mateus capítulo número 26 nos diz que os chefes, os sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algo contra Jesus para condená-lo à morte, mas nada conseguiram achar, porque Jesus era fiel, Jesus não era desonesto, Jesus não era negligente, Jesus era puro, irrepreensível, qualidade exigida também para os líderes da igreja, presbíteros e diáconos, irrepreensível e nada contra eles encontrar, porque presume-se no líder uma evolução, um nível alto mesmo de desenvolvimento do fruto do Espírito. Só que não deixe que essa mensagem fique apenas para eles, não. O fruto do Espírito deve ser aprimorado em cada um de nós, porque cada um de nós é uma árvore viva. Sim, nós precisamos da luz do sol, necessitamos de um solo fértil, mas temos a responsabilidade de dar fruto para a glória de Deus. Se estamos vivos, nós vamos frutificar. Se temos amor, nós vamos ter amabilidade. É assim que funciona, de acordo com a Escritura Sagrada, desenvolvendo fruto. Mas que fruto é esse, pastor? É fruto de amor, meu irmão. Porque o amor é paciente e bondoso, disse Paulo aos Coríntios. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, porque amor é puro. O amor está sempre em movimento, por isso João nos diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e em verdade. Porque desenvolver o fruto do Espírito em nossa vida, alicerçando-se no amor, é espelhar o próprio Deus, é ser as mãos e os pés de Deus, como cantamos tantas vezes na nossa igreja. Porque quem não ama com integridade, quem não ama fazendo, quem não ama esperando, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Mas quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Como é que a gente entra nesse jogo? E aqui eu termino. 1 João 4, 13 a 15. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. Esse é o meu convite para você hoje que nunca ouviu o Evangelho. Deus te ama, meu irmão. Deus enviou Jesus Cristo para a sua salvação. O Senhor em Jesus Cristo deu uma exibição perfeita de paciência, de amabilidade, de bondade em conquistar a sua salvação. Venha à cruz do Calvário para ser purificado.
Você que está distante, novamente se deleite no Senhor. Veja que Ele está paciente com você, de braços abertos, que Ele quer recebê-lo mais uma vez. E entenda que nós só podemos amar com paciência, amabilidade e bondade, cultivando esse fruto, porque afinal de contas, em primeiro lugar, Ele nos amou primeiro. Feche os seus olhos, entregue-se ao Senhor mais uma vez, em oração silenciosa, respondendo com gratidão, fé e arrependimento.